Então, vamos contratar uma obra. Temos uma obra para fazer. Eu sinto que há muito... há pouca noção, muitas vezes, do lado do cliente, do lado dos projetistas, do lado da gestão de projetos, do lado de quem representa o cliente, digamos assim, do que é o trabalho de uma empresa de construção quando está a orçamentar uma obra. Na produção há mais visibilidade, porque estamos lá e estamos a ver, apesar do o mundo dos bastidores, do que é a contratação e por aí fora, há de dar também uma conversa boa, mas não era o tema de hoje. Mas orçamentar uma obra é muito comum do nosso lado ser, pronto, eu tenho um orçamento, tenho um mês para ter as propostas. Um mês não, dava-me jeito para o projeto ser em 3 semanas, vamos encurtar. E cria-se assim um bocadinho a aura de como os empreiteiros estão em ambiente comercial e estão interessados e dizem, a gente pode pedir o que quiser porque vão ter que fazer no que a elaboração da proposta diz respeito, nem é tanto às condições da proposta. O que é fazer um orçamento de uma obra? Estamos a falar de um escritório de 5 mil metros quadrados, com toda a complexidade que tem os escritórios hoje em dia, de materiais, de soluções, de carpintarias, de N fornecedores, materiais, subempreiteiros que aparecem em obra. Como é que se chega a esse preço? O que é que acontece do vosso lado quando alguém diz, está aqui, quanto é que custa fazer isto? Dê-me uma proposta. Bom, um orçamento é um somatório de um conjunto de erros. Costumo dizer isso. Quanto menos erros tiver o orçamento, melhor é a assertividade do mesmo. O que é que nós fazemos no dia-a-dia de um orçamento? Ou seja, nós temos uma análise dos orçamentos de acordo com a perspectiva de quem está do outro lado. A Vitor Mais não consegue fazer orçamentos de acordo com todos os convites que recebe. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, em primeiro lugar, estudar a qualidade do projeto. Quando o cliente diz que dá 4 semanas e depois passa para 3, eu digo ao meu cliente, ou ao gestor de projeto, porque habitualmente não é o cliente que define isso, ou seja, o cliente pede, o gestor de projeto habitualmente segue esse caminho, e eu digo logo ao gestor de projeto... Agora só um parênteses, agora eu tenho que fazer, para mim é missão da Alpha Link, digo muitas vezes, defender o cliente dele próprio. Claro, E portanto, e é verdade, lutamos muito contra sem isso. dúvida. Portanto, eu estava aqui a dar o exemplo, que não passe que, não, a gente é isso, carrega para cima deles. Eu não fui claro a dizer que não te ia passar graxa, mas ia dar como exemplo, que obviamente nós trabalhamos com todos os gestores de projeto no mercado, e muitas vezes aquilo que é a diferença desses detalhes no aconselhamento ao cliente de qual é o caminho certo a seguir da parte do gestor de projeto, porque a função de um gestor de projeto é aconselhar o cliente que não é técnico, que não conhece a área de negócio, quais são os caminhos, as formas que tem que seguir para atingir o seu objetivo. E quando um gestor de projeto muitas vezes diz, ok, isto agora porque o calendário, porque o cliente demorou muito tempo a pensar no que é que quer, ou o que é que vai fazer, porque o projeto também demorou um bocadinho mais, vamos tirar no orçamento, é logo um erro à partida. Sim. Porquê? Porque quanto menos tempo tivermos de dar para fazer a execução do orçamento, menos estudo o orçamento tem da nossa parte. Nós recebemos um convite, assinamos o NDA, que hoje é uma coisa muito pomposa, para exatamente garantir que não há quebra de confidencialidade, mas a primeira coisa que acontece é que se quebra logo a confidencialidade, porque eu vou ter que mandar aqueles projetos para 50 fornecedores, não é? Mas pronto, a partir daí o que é que nós fazemos? Nós fazemos uma análise técnica do projeto. Na nossa estrutura nós temos um gestor de projeto /comercial que é o responsável desse processo, reúne com a produção, que é o departamento de orçamentação e de engenharia, e aquilo que é começado a ser feito é começa-se a descascar o projeto. Olhar para as peças desenhadas, arquitetura, especialidades, as soluções, mapas de quantidades, memórias descritivas, fazemos uma avaliação da qualidade técnica do projeto. E nós ao fim de 2 dias dizemos assim, muito manhoso, muito mau, ou médio ou bom. E de acordo com essa análise, nós percebemos logo internamente como é que vamos orçamentar. Em primeiro lugar, se é um projeto com um tipo de características, nós até selecionamos internamente quem é o orçamentista que vai fazer esse tipo de orçamento. Se estiverem todos disponíveis ou aqueles que estão disponíveis. Porquê? Porque cada projeto tem especificidades próprias, quer dos arquitetos, quer dos projetos de especialidades. Nós sabemos quem são os melhores arquitetos a desenhar, sabemos quem são os melhores engenheiros também a desenhar e a contabilizar. Mas nem sempre tudo é igual. Porque há um dia que nós estamos bem dispostos, sai-nos bem o dia, no dia a seguir estamos mal dispostos e já o Excel já passou ao lado, em vez de escrever apareceu um 11, não é? E aquele 11 significa, entre uma peça escrita e desenhada, um erro ou omissão. E o empreiteiro tem a responsabilidade de detectar os erros feitos pelos outros, que é, hoje em dia,
uma das maiores dificuldades que nós temos naquilo que é o orçamento. Não é? Aí o tratamento dos erros e omissões, especificamente, já lá vamos. Já lá vamos. Acho que é todo um tema. Primeira questão, é muito importante estar bem o projeto. Ou seja, o orçamentista tem que estudar o projeto e perceber a arquitetura, perceber a filosofia, perceber os materiais, perceber o que é que lá está, como é que aquilo está a ser desenhado pelo arquiteto. Depois perceber a qualidade técnica do projeto de especialidades. Identificar se os projetos estão compatibilizados, que é outro grande problema que nós temos no mercado. Sim. Um arquiteto desenha arquitetura, uns projetistas de especialidades desenham especialidades e tudo aquilo tem que ser sobreposto. E sobreposto é, quando o arquiteto desenha esta métrica de teto, ele muitas vezes não está a pensar que vai levar uma grelha, vai levar um difusor, vai levar um detector de incêndio, vai levar uma iluminação, e então esteticamente não é aquilo que ele desenhou, é outra coisa. Sim. E a compatibilização de projetos é muito importante. Com o tempo, nós temos quer os orçamentistas e temos técnicos de especialidades, nós temos coordenadores de especialidades que fazem essa avaliação logo no início com o departamento de orçamentação. Depois de descascar exatamente e conhecer exatamente o projeto, vai haver uma seleção de quais os fornecedores que nós vamos consultar. Quem decide os fornecedores habitualmente é o diretor de produção. O diretor de produção, porque é a pessoa que conhece melhor a capacidade técnica de todos os fornecedores. Nós, como temos os fornecedores como parceiros, ele sabe, na sua cabeça, o que é que eles estão a fazer para a Vetor Mais e aquilo que ele quer entregar no futuro a esses fornecedores. Como tal, nós, por princípio, não agarramos na nossa lista e dizer assim, vai para 20. Não. É selecionado 3 a 5 fornecedores cada uma das especialidades. Mas são 3 a 5 que nós sabemos que têm capacidade para responder e para vir a fazer essa obra à Vetor Mais. Sim. Porque a mim não me interessa ter 20 quando eu sei que aqueles 20 vão carregar preços naquele mapa de quantidades e não vão ter tempo para fazer uma análise crítica dos projetos. Outra coisa que fazemos é, quando os consultamos, reunimos com eles e explicamos do projeto. E explicamos exatamente os pontos fortes, os pontos menos fortes, aqueles que nós conseguimos detectar nesta fase de estudo, que é tudo muito preliminar, é tudo muito rápido, sim, para perceber quais são, digamos, as ameaças que nós temos quando estamos a orçamentar aquele mapa de quantidades. Um orçamentista ou a equipa de gestor desse projeto da orçamentação consegue fazer quantos orçamentos ao mesmo tempo? Um orçamento, uma obra de... Nós temos regras sobre isso, temos matrizes. Se o orçamento for até 1 milhão, ele pode estar a fazer 2 ou 3 ao mesmo tempo, mas tem tempos diferentes de execução. O que é que isto quer dizer? Quando ele está a estudar o projeto, só está a estudar o projeto, não mexe em mais nada. Depois de estudar o projeto, há a decisão de quem são as consultas. Sim. Ele lança consultas ao mercado. E há um estágio que ele, a partir daí, tem aqui um gap de tempo, sim, para receber exatamente os elementos dos fornecedores. Se ele não tiver mais nenhum orçamento para fazer, ele continua a estudar o projeto. Sim. Começa logo a olhar para aquilo e começa a fazer uma coisa que são, na arquitetura, na Vetor Mais, nós fazemos os erros ou omissões. Ou seja, se houver tempo, ele começa logo a medir o projeto de arquitetura, até chegar a resposta dos fornecedores. Porque em tempos médios, um fornecedor demora 2 a 3 semanas a responder hoje em dia a uma proposta. O próprio fornecedor tem que ir ao mercado também, pedir preço de coisas e por aí fora. Vai fazer o trabalho que nós fazemos. Se o fornecedor deve ter o mesmo método que eu tenho para aquilo que é o seu produto, para aquilo que é o seu serviço. Por isso, em termos de projetos até 1 milhão, consegue estar com 2, 3. Projetos acima de 2 milhões só faz um orçamento, porque tem um grau de exigência, de responsabilidade e de estudo muito elaborado, e ele está a fazer até começar e acabar. Ou seja, um orçamento em média demora entre 4 a 5 semanas. Ou seja, de 1, 2 milhões, 4 semanas, um orçamento a partir de 5 milhões, estamos a falar em 6 semanas, 7 semanas. Um projeto acima de 10 milhões habitualmente dão-nos 2 meses. Não, nem todos, mas em média entre 1 mês e meio e 2 meses. Há uma tendência de querer apertar esse prazo, porque do ponto de vista do projeto, digamos assim, parece que não está a acontecer nada, não é? Eu pedi propostas e agora estamos todos à espera que aconteça alguma coisa. E há aí uma tendência grande em querer comprimir isso. E vocês, nesse processo, qual é o grau de confiança que conseguem ter no valor que apresentam? Quanto risco é que há numa proposta vossa? Qual é se calhar, a pergunta é ao contrário, não é? Do outro ponto de vista, qual é o grau de certeza que os fornecedores vos estão a dar que, sim, está aqui esta proposta e eu comprometo-me com ela? Portanto, não é para daqui, se a obra ganhar, o fornecedor só aparece daqui a 3 meses e que venha dar outra proposta.
Bom, nós temos aí duas avaliações que têm que ser feitas. A primeira é quantitativa daquilo que é o preço. E o que é que nós fazemos? Nós fazemos o trabalho que vocês fazem quando estão a avaliar uma proposta entre concorrentes. Eu recebo 5 orçamentos para aquela especialidade, faço o mapa comparativo, faço as avaliações de amarelos, encarnados, laranjas, os desvios, percebemos aí se o fornecedor teve alguma interpretação incorreta sobre algum artigo porque está demasiadamente baixo ou alto, e nós vamos falar com ele e explicamos-lhes, atenção, no mapa médio comparativo de preços isto está muito barato ou está muito caro, e nós fazemos os dois, os baratos e os caros, exatamente para perceber se o preço está correto, e isso chama-se uma análise técnica qualitativa do preço, ok? E isso é um trabalho quando nós recebemos dos fornecedores, mapas comparativos e análises, ok? Depois a qualitativa é, nós olhamos para aquilo que é a memória descritiva sobre a forma como eles analisam o projeto, que é como é que vai ser feito. Nós apresentamos habitualmente um prazo, eles sabem que aquilo é para fazer em X semanas, fazemos visitas também com os fornecedores ao espaço, ao edifício, para eles visitarem e perceber as pré-existências, os coretos, a logística, os encaminhamentos, se já existe algum tipo de material que vai ter que ser reaproveitado e reutilizado. Ou seja, há um trabalho técnico também no edifício e num processo de esclarecimentos. Depois também percebemos no dia-a-dia, porque nós também temos essa função que é gerir a expectativa dos fornecedores, perceber efetivamente se eles estão capacitados para fazer aquela obra para aquele prazo dentro do nosso programa de trabalhos. E isso é um trabalho que o diretor de produção faz diretamente com eles. Quando vocês apresentam uma proposta, os fornecedores já estão selecionados ou é uma coisa que depois ganham a obra e vão escolher a seguir? Ou seja, a obra já está pré-adjudicada ou comprometida a dizer não, é com a tua proposta que eu vou, e já existe esse grau de envolvimento? Não informamos os fornecedores, porque isto depois faz parte de um processo de negociação, como é óbvio, mas na nossa cabeça sim. Ou seja, nós quando fechamos a proposta, nós já temos a construção da melhor proposta técnico-financeira, e aí já sabemos que temos 2 opções de fornecedores, dos 5 daquela área, ou só temos um. E esse trabalho depois é feito de acordo com aquilo que é a construção do preço. Nós habitualmente não vamos com o preço mais barato, porque muitas vezes o preço mais barato pode não ter capacidade para fazer a obra, e nós vamos com uma média de preço que nos dá capacidade para oscilar entre 2 ou 3 fornecedores diferentes. Mas acontecem muitas obras pelas características, pela rapidez e pela urgência da mesma, que temos que pré-selecionar parceiros. Uma dificuldade que há do nosso lado, do lado do cliente, se quisermos, é que o famoso tipo, quando se pede uma proposta, divisória, tipo qualquer coisa, que há uma referência de projeto, portanto o projeto especifica uma alcatifa, um material, o que quer que seja, e nós temos aqui várias hipóteses, que é ou isto vai para o mercado e diz alcatifa tipo qualquer coisa, ou divisória tipo qualquer coisa, e deixamos em aberto para depois as empresas proporem algo. É algo que eu acho extremamente arriscado, porque, eu posso dizer que um Fiat Panda é tipo Ferrari, no sentido em que tem 4 rodas, é italiano. É desenhado pelo Pininfarina também. Ainda por cima, pronto, então é tipo, quero um carro tipo Ferrari. E sai o Cinquecento. E, portanto, eu fujo disso, mas fico na dúvida qual é a melhor forma de o fazer, porque se nós também impomos e dizemos, não, as divisórias são da Bamar, para dizer o nome do vosso grupo também, até que ponto é que não é transmitida pressão comercial a estes fornecedores, porque o fornecedor olha, vamos pôr uma alcatifa, é mais fácil, pronto, a obra já é minha, acabou, portanto eu vou dar o mesmo preço e está resolvido. Vocês sentem isso, que há perda de pressão comercial nos fornecedores quando há uma marca que já vai especificada? Não, porquê? Porque eu sou defensor que tudo deve ter marcas. Que o standard de qualidade padroniza-se pela marca e pelo modelo. Para começar, o tipo, isso é para concurso público. E nós não fazemos concursos públicos, por isso estamos à vontade. O projeto tem que ser concebido na base de marcas, soluções. Eu sou defensor da marca, do tipo, do modelo. No entanto, nós percebemos que muitas vezes há marcas, tipos e modelos que são projetados que têm, alguns deles, algumas fragilidades e algumas inconsistências no mercado do canal de fornecimento, na logística e no retalho. E o que é que nós fazemos? Nós respondemos sempre à base. E depois fazemos alternativas. Se o cliente mesmo não nos peça, nós fazemos aquilo que é um value engineering. É uma palavra bonita hoje em dia, que é, digamos, avaliar uma possibilidade de melhorar o preço e a solução baseada no mesmo standard de qualidade. E nós fazemos isso. Porquê? Porque, por exemplo,
no AVAC é muito comum. O AVAC está feito com uma marca que é Daikin. Daikin é um topo de gama, é a melhor marca, é a melhor solução. No entanto, podemos também ter o mesmo projeto com máquinas da Mitsubishi ou de outra marca qualquer. E o que nós fazemos é uma alternativa consistente à solução base do projeto. E deixamos em aberto o cliente tomar essa decisão. Ou seja, o cliente, o seu gestor de projeto, a sua fiscalização. Mas o princípio é responder àquilo que está no caderno de encargos. E há tempo para isso. Nós fazemos muito isso. Quando lançamos uma consulta, vinculamos as marcas que estão no projeto e as referências e pedimos, apresentem alternativas. Muitas vezes nem é tanto pelo value engineering de estar à procura de alternativas, muitas vezes é para assegurar que há a tal pressão comercial, porque, quer dizer, toda a gente dá um preço diferente se souber que há concorrência do que se não houver, não é? Sim, mas eu posso dar o conforto, por exemplo, concretamente nas divisórias, e vou dizer uma coisa que politicamente é correta, mas é a realidade. Há materiais que não têm grandes diferenças. As divisórias da Bamar, comparado com outros 2 ou 3 fabricantes nacionais, são muito similares. Desde que o requisito técnico esteja lá e sejam produtos certificados, à partida são produtos de famílias muito próximas. A mesma coisa acontece com as alcatifas. As alcatifas, sendo da Interface ou da DES, desde que sejam padrões de qualidade, em que tu olhas para a ficha técnica e avalias toda aquela ficha e que é equivalente, e às vezes até acontece muitas vezes com os projetistas que não tiveram essa fase de procurement daquela solução, e em alguns casos até chegam a gostar mais. Não, olha, esta alcativa até é mais gira. Sim, faz mais sentido. E isto é idêntico, é um galo de qualidade, durabilidade, manutenção, e isto custa menos X euros metro quadrado. E aceitam, porque o nosso objetivo é cumprir com o projeto. Porque cumprindo com o projeto a 100%, se houver uma incompatibilidade naquilo que é a concessão de projeto, a responsabilidade não é nossa. Nós temos responsabilidade daquilo que é a execução do mesmo e a compatibilização de erros e omissões, não mais do que isso. E hoje em dia a gestão de expectativa dos clientes, apesar de já se fazerem 3Ds muito bonitos, olhar para uma fotografia é uma coisa, olhar para a realidade é outra, não é? São 2 coisas diferentes. Eu pessoalmente, claramente, sou defensor do modelo, da marca, mas também devemos dar alternativas, porque muitas vezes há produtos que possam estar no projeto que não são fácil de comprar nem de instalar. E então aí tem que haver uma alternativa consistente e que tem que ser aprovada em sede de... Portanto, numa consulta dessas 4 a 6 semanas, para uma obra das que estávamos a falar, é razoável pedir alternativas, ou seja, há tempo para procurar alternativas? Em produtos equivalentes, sim. Em filosofia de projetos, não. Sim, aí é outra coisa. Aí é porque a máquina já está mais ou menos preparada para isso, quer ao nível dos departamentos de orçamentação, quer ao nível dos fornecedores. Ou seja, porque já estamos aqui mecanizados exatamente para isso. Por isso conseguimos no fit-out rapidamente encontrar equivalências, como por exemplo, projeções acústicas. Há 2 ou 3 fornecedores diferentes. Nós conseguimos rapidamente saber que temos amostras, sabemos quanto é que custa o metro quadrado, sabemos que estamos a aplicar isso em 2 obras. Se for aquela solução, é mais adequada porque o fornecedor está com menos carga de mão de obra e vai-nos conseguir cumprir ao prazo. Coisas como estas no dia-a-dia, nós conseguimos transpor isso para o orçamento. Erros e omissões. Os malfadados, ou com má fama, erros e omissões. Consegue-se, num período de elaboração de uma proposta de 6 semanas, fazer uma análise de erros e omissões que funcione com qualidade? Não. Vamos lá ver, no fim vocês vão assumir a responsabilidade por eles. Portanto, qual é o grau de risco? Eu vou-te responder fazendo-te uma pergunta. Achas que é viável um empreiteiro fazer em 6 semanas um orçamento e as omissões de uma coisa que às vezes os projetistas demoram 3 meses a fazer o projeto? Eu acho que não, já por isso é que estou a perguntar. A resposta é essa, não. A questão não. Sou eu a dizer. A questão que acontece é que, em primeiro lugar, nós quando fazemos o orçamento, hoje em dia já conseguimos, em grande parte dos projetos, o cliente perceber e a gestão de projeto também perceberem que não é possível entregar um orçamento com erros e omissões de imediato. O que o cliente deve fazer é ter o melhor orçamento possível entregue, olhar para ele e tomar a decisão do seu empreiteiro e depois dar um período de preparação da obra e aí sim apresentar os erros ou omissões. Porque os erros ou omissões não é enganar o cliente. Os erros ou omissões é detectar os erros do projeto e as incompatibilidades dos mesmos, ou seja, erros e omissões. E o que é que isso significa? Nós temos um mapa de quantidades e temos um projeto e é perceber o delta entre aquilo que é uma peça desenhada e uma peça escrita. Isto aqui está desenhado, não está no mapa de quantidades. O que é que sobrepõe o desenho sobre o mapa de quantidades? Nós temos que medir o projeto todo. Isso não é impossível fazer numa fase de orçamentação, porque não há tempo. Como tal, eu consigo comercialmente vender aos meus clientes a ideia que é, eu vou prejudicá-lo.
Porque se eu quiser apresentar uns erros de omissões, eu vou exigir ao meu fornecedor, ele vai-me colocar não sei quantos artigos com medições. É um prémio de risco, não é? Que toda é um a gente prémio de vai risco. pondo em cima. E eu não vou conseguir detectar isso, nem o gestor do projeto vai conseguir detectar isso porque não vai conseguir fazer esse trabalho. Eu acho que temos isso. Eu tenho uma opinião forte sobre o tema da contratação da obra. Eu acho que o contrato por valor global não é a melhor ferramenta, não é a melhor ferramenta da mala de ferramentas, digamos assim. Acho que uma série de preços faz muito mais sentido. Até porque o contrato por valor global, os erros e omissões, portanto, vamos ter um valor global e erros e omissões. Os erros e omissões são erros e omissões monoespecialidade ou arquitetura. Quando nós temos incompatibilidades de projeto, e é comum, com os prazos que estão a encurtar e tudo mais, os projetos estarem incompatíveis, aparecem problemas em obra que estranhos, não é? De repente temos um mapa de quantidades, agora vou exagerar, mas o mapa de quantidades tem 6 armaduras de iluminação, o projeto luminotécnico tem 3, a arquitetura desenhou 4, as instalações elétricas alimentam 6. Eu só de repente olho para aqui e digo, e agora? Eu nem sei onde é que está a justiça de o que é que é legítimo exigir ou não. Estou a pôr assim um caso, pronto, caricato quase, não, mas é o dia-a-dia. Acontece. Isso é o dia-a-dia. Mas acontece. Isso é o dia-a-dia. Portanto, eu sinto que o contrato por valor global resolve mal. O contrato por série de preços é transparente, é direto. Uma pessoa paga aquilo que obtém e o empreiteiro recebe aquilo que oferece, ou que faz, ou que tem direito, ou isso tudo. E, curiosamente, quando há bom senso, sempre que há estes problemas intrincados de erros e omissões, de perceber se devia ter sido detectado, não devia e tal, o default do bom senso é, vamos medir. Pronto, claro, e por que não fazer um contrato de série de preços? Eu tento trabalhar muito clientes e vamos para a série de preços, acho que dá processos muito mais transparentes e por aí fora. E acho que o valor global, enquanto ferramenta de gestão do risco, é estranho. Acho que o valor global é o proibir trabalhos a mais, quase. Eu sinto às vezes, agora já estou aqui a divagar, mas pronto, adiante. Sinto às vezes que o valor global é um bocadinho como eu tentar resolver o problema da sinistralidade automóvel, fazendo um decreto-lei que diz é proibido haver acidentes. Pá, está resolvido, vamos embora. E o valor global dá-me ideia que tem um bocadinho isso, não é? Pá, é proibido haver trabalhos a mais. Claro que é. Pronto, epá, tu fiz, a pessoa chega lá e o projeto tem problemas, não há contrato que o segure. E de facto aí o mapa de quantidades... Tanto há mais como a menos. É? Sem dúvida, mais tanto a menos, a mais como a menos. Eu sou defensor claramente dessa filosofia. Acima de tudo tem a ver com a transparência. Eu tenho mais digamos um chavão que eu costumo dizer aos meus clientes. No serviço ao cliente, nós não vamos faturar aquilo que o cliente não tem, mas temos que faturar aquilo que o cliente vai ter. Isso é fundamental. Sendo que no valor global, um empreiteiro tem direito, é legítimo de dizer, esta sala diz que tem 50 metros quadrados de chão e no mapa de quantidades estão 100, um empreiteiro tem todo o direito a cobrar os 100. Sim, mas nos erros ou omissões o empreiteiro não viu que o desenho que lá estava era de 100 metros quadrados, mas o mapa de quantidades era 50, se ele não tiver detectado esse erro ou omissão, tem que o pagar ele próprio. Por isso é que eu digo, não é correto. Mas por isso é que eu digo, os sinais, por vezes há clientes que gostariam eu estou a pagar 3 portas quando só tenho 2. Claro que sim. Quer dizer, lá está, é o sistema de compensação, não é? Dá para um lado e para o outro. Mas eventualmente os menos nunca são favoráveis ao empreiteiro. Nunca são favoráveis. Eu acho que isso leva-nos a outro tema que é o problema da legislação. Ou seja, nós temos em Portugal uma filosofia que é nos cadernos de encargos, na gestão contratual, aplicam-se duas regras. Ou a contratação civil, que é o Código Civil, que é muito omisso em relação às obras, e quando não é o Código Civil, vai-se buscar o 18/2008, que é a contratação pública, que é completamente obsoleto. Sim, é uma coisa desenquadrada das obras privadas, não se aplica, mas é o que se coloca nos contratos. Ou seja, nós temos... já não. Pois, bom, nós já não os advogados vão por aí, porquê? Porque eles, quando estão a defender um cliente, eles têm que ter as leis, não é? Têm que ter o substrato. Sim. E o substrato do 18/2008 é aquilo que lhes dá maior sustentabilidade e proteção àquilo que é o modelo de contrato da contratação pública. Sim. E tudo começa por aí. Ou seja, as penalizações, a gestão do preço, a gestão do contrato, os erros ou omissões, as garantias, tudo isto é completamente desequilibrado. A nossa clientela é 90% multinacional. Quando eles veem um advogado internacional, um CEO, ou um responsável de imobiliário, garantias de 5 anos. 5 anos?
Não, isto na Europa é 1 ano. Nós temos 1 ano. Pois, profit out. Para o fit-out, Pois, na minha área de negócio. sim. Sim. Os contratos, quando vêm com 5 anos para estrutura, para infraestruturas, Sim, não, e é o 3 Código anos Civil, para produtos deles amovíveis, etc. As pessoas nem percebem o que aquilo é. Isso é ok, se isso é benéfico para nós, tudo bem, nós aceitamos, mas nós estamos habituados a 1 ano. Mas já tive clientes, principalmente com os contratos FIDIC, que são contratos internacionais, é 1 ano. Sim. Não queremos saber a legislação portuguesa. Isto é um contrato FIDIC, é internacional, é 1 ano de garantia, ponto. As multas são aquelas que nós acordamos. Eu até posso pedir 20% ao dia. Eu, como dono de obra, se o empreiteiro aceitar, é o risco que ele tem, não é? Pois. Não há 1 por 1000 que aumenta mais 0,5 e não sei o quê, e depois não há caps. Os multinacionais, o cap para eles é um fator decisivo na credibilidade do empreiteiro. Um empreiteiro que lhe diga, não tem problema com os caps. E eles, desculpa, aceita qualquer cap de um contrato. Então se eu disser que o senhor tem que pagar 50 milhões, o senhor vai pagar 50 milhões, e alguns dizem, não, isso não tem problema não. Não tem problema nenhum. Não está a imaginar Ou seja, cenário para nenhum. uma multinacional, o nível de análise de risco é o cap, Sim. não é? Ou seja, e os caps têm que ser relativamente baixos. Por isso, quando vês as nossas negociações de contratos, vês quais são os caps que a Vetro mais tem. Sim. Que está, obviamente, aquilo que são as boas práticas de gestão, é pensar no futuro. Eu daqui a 5 anos, quanto é que eu tenho de garantias bancárias no mercado? Daqui a 10 anos, quanto é que eu tenho? E isto faz tudo num modelo de gestão. Por exemplo, as empresas em Portugal, quando se sustentam muito naquilo que é o apoio do departamento jurídico, ainda baralha mais este tema aqui dos erros de emissões, das garantias, dos caps, é tudo muito confuso. Sim. Então, continuando com a orçamentação, já falámos dos erros e omissões, já vimos aqui em termos de preço e agora em termos de planeamento da obra. Com que segurança é que vocês conseguem apresentar um planeamento na fase de consulta? Conseguem ter uma verdadeira noção do que é o projeto? Conseguem ter um nível certo, ou bom, ou forte, de compromisso dos parceiros que estão a dar proposta convosco? Quando vem um planeamento e é este, conseguimos fazer esta obra em 4 meses, 5 meses, 6 meses, o que é que seja, isso ainda tem o seu quê de... Quer dizer, de ajuste a pergunta, tem. pois, de ajuste tem. Mas é pensado, conseguem pensar a obra com a informação que têm? Conseguimos. Não... Ou seja, conseguimos e temos que conseguir, porque senão, obviamente, não temos uma visão estratégica do orçamento, não é óbvio, não é? Quando nós temos uma obra com X dimensão, com X objetivos, com X prazo, o que nós temos que perceber é, mesmo na fase de orçamentação, obtemos logo aquilo que são a informação dos fornecedores em relação aos prazos. Não só prazos de aprovisionamentos, que em algumas alturas são mais críticas, por exemplo, na altura do verão, na altura final do ano, em que os prazos são sempre mais críticos, nós temos que considerar esse aumento de prazo de fornecimento, que é logística e equipamento, e depois a mão de obra. A mão de obra é aquela que pode flutuar de fornecedor para fornecedor de acordo com aquilo que é o pipeline que ele está a executar. E esse trabalho nós fazemos logo na orçamentação, porque habitualmente também é pedido na proposta comercial e técnica, que a proposta técnica tem um planeamento, e não é um planeamento com 2 linhas, alguns já levam ali uns livros de project, não é? Já tem ali com tudo linkado, ou seja, linkar as atividades, etc., para chegar até à fase final. Eu diria que nessa fase de orçamentação, o nosso modelo de planeamento já está ajustado para aí 80% daquilo que vai acontecer. Depois há pequenos ajustes, como é óbvio, não é? Sim. Mas 80% está feito. E o grau de compromisso dos vossos fornecedores e subempreiteiros, isso já é elevado. Portanto, não correm o risco de, quando vão começar a obra, afinal, preciso de 6 meses. Acontece, imagino. Acontece. Há sempre o risco, não é? Mas aí nós temos que inverter o processo muitas vezes, ou seja, alterar o modelo de produção para, por exemplo, dar mais por linha de frente, por exemplo, a um teto. Por exemplo, se uma fábrica de visórias, eu estou a contar que ele entra na obra passado 3 meses e não consegue. Eu se calhar tenho que dar um grau de acabamento nos tetos e nas especialidades diferente, porque eu sei que ele só vai entregar ao fim de 4 meses. Ou seja, tenho que trabalhar, digamos, o modelo de produção um bocadinho ajustado em relação a alguns fornecedores. Mas na generalidade os fornecedores cumprem e têm compromisso, não é? São parceiros. Mas temos que ajustar, como é óbvio, não é?